Agora, Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Eduardo, tudo bem? Bom dia, boa quarta-feira. Bem-vindo aqui ao Oeste com Elas. Obrigada por nos atender. Tudo bem? Nos ouve, Eduardo? Acho que a gente precisa, então, dar um oi mais caprichado, conectar melhor essa ligação. Nos ouve, Eduardo? Bom dia, bem-vindo. Agora sim. Agora sim. Bom dia, agora sim, estou ouvindo. Tudo bem? Boa quarta-feira. Obrigada por nos atender, viu? Eu que agradeço. Boa tarde para todos vocês. Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Olha, Eduardo, o senhor está fora do país, né? Vi entrevista recente do senhor comentando isso, já disse que teme pela vida, teme prisão. O que fez o senhor, para a nossa audiência ficar por dentro, começar por esse caminho, trazer à tona as revelações sobre Alexandre de Moraes, TSE, prisões de 8 de janeiro? O que motivou o senhor e o que espera que aconteça a partir delas, dessas revelações? Bom, o que me motivou, na verdade, foi ver que dentro do Tribunal Superior Eleitoral, em 2022, em especial ali na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, existia alguma coisa de errado. Como eu já falei em várias entrevistas, em 2 semanas eu já percebi que alguma coisa não estava andando, o pedido de deleção das conversas de WhatsApp, que eu não fiz, então eu vi que algo era errado. Então, diante disso, eu comecei a guardar todas as provas para que, em um momento oportuno, eu pudesse denunciar todas. O meu objetivo com isso é trazer ao povo brasileiro a verdade do que aconteceu nas eleições de 2022, como age, como trabalha, como trabalhou o gabinete de Alexandre de Moraes e os riscos que nós temos agora nas eleições de 2026, entendeu? O meu objetivo é levar isso para o povo e eu espero que os senadores, os deputados abracem essa causa, caminhem junto comigo e a gente possa aí dar início ao impeachment de Alexandre de Moraes e mudar a história do nosso país. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria saber do senhor, você é especialista exatamente em crimes cibernéticos e também em processo eleitoral. Aquilo que aconteceu nessas eleições que você denuncia, você já tinha visto alguma vez antes acontecer? Se você puder dar mais detalhes da diferença ali do que aconteceu, né? E trazer também um pouco para depois, já depois do que houve a manifestação do 8 de janeiro, você colocou aí, a gente trouxe aqui, a gente entrevistou, inclusive, algumas pessoas, a gente falou sobre a Vaza Toga 2, né, como que atuou aquele gabinete também na condenação de algumas pessoas, o caso, por exemplo, do Ademir, um vendedor ambulante que não estava lá e pegaram um post de 2018 criticando o Lula. Então, se você puder falar um pouco mais de quais eram essas evidências, né, que foram utilizadas antes das eleições para derrubar perfis, se isso já tinha acontecido alguma vez antes, os riscos que a gente corre, e depois para prender pessoas, né, inocentes, ali os manifestantes do 8 de janeiro, e gente que nem estava lá. Bom, foi a minha primeira experiência dentro das eleições, eu nunca tinha trabalhado dentro de um ambiente eleitoral, uma novidade para mim. E vi que ali dentro, aliás, esperei que ali dentro fosse ser uma coisa de fato imparcial, uma coisa honesta, né, aos olhos do povo. E só que não foi, foi todo um trabalho tendencioso à perseguição da direita e à exibição, né, a deixar que a esquerda ficasse mais evidente com uma aparência melhor dentro do cenário político, né? Isso me trouxe bastante desconforto. E eu percebi que, em todo momento, a busca sempre era punir pessoas de direita, tendo elas razão ou não tendo elas razão. Então não existia, você foi punido pessoas que fizeram de fato fake news. Também, mas assim, foi punido muita gente, se não a maioria, que eram notícias verdadeiras, que eram pessoas que estavam ali trabalhando pelo nosso país, querendo uma eleição limpa, querendo uma eleição transparente. Em relação ao episódio de 8 de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral ele atuou somente a partir do momento da decisão que foi dada em 8 de janeiro de 2023, né, quando o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, ele decide, né, ele ordena que o Tribunal Superior Eleitoral, no meu gabinete, fizesse todas as pesquisas referentes ao pessoal que viriam para a gente, né? Então nós recebemos ali listas da Polícia Civil, listas da Polícia Federal, com CPF, com o nome de todas as pessoas,
que foram identificadas no momento da prisão, e a partir desse momento foram feitas pesquisas, né, dentro dos parâmetros definidos pelo gabinete de Alexandre de Moraes, ou seja, a pessoa está com verde e amarelo, a pessoa curtir um site de direita, a pessoa compartilhar falas de Bolsonaro, falas de políticos de direita, como Zambelli, como Daniel Silvério, ou falas de Alan dos Santos. Então, qualquer sinal que aquela pessoa tinha uma preferência de direita era motivo para que fizesse uma certidão positiva dentro das audiências de custódia. E, aos meus olhos, aquilo seria para manter a pessoa presa. Porém, foram feitas diversas certidões negativas, onde a pessoa ou tinha pagado tudo que tinha no perfil, ou de fato não tinha nada, e essas pessoas, pelo que eu fiquei sabendo agora no começo do ano, também continuaram presas, ou seja, até aquelas que dentro dos parâmetros absurdos definidos por Alexandre de Moraes não tinham nada, continuaram presas, entendeu? Foi isso que aconteceu ali no 8 de janeiro com relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo, bom dia. Obrigada pela entrevista. Eduardo, você poderia comentar para a nossa audiência como era a convivência, como era ali dentro do seu departamento, principalmente junto com outras pessoas que também foram demonstradas ali na Vaza Toga, como, por exemplo, a Cristina, o Ayrton Vieira, se eles eram complacentes com isso que você está denunciando agora, se eles concordavam, se eles já comentaram alguma vez que eles não achavam aquilo certo ou se eles aceitavam tudo 100% das vezes. Bom dia. Em relação à Cristina e ao Ayrton, eles não trabalhavam dentro do gabinete no Tribunal Superior Eleitoral. Eles pertenciam ao gabinete de Alexandre de Moraes, dentro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Eles seguiam ordens dadas por Alexandre de Moraes. Então, eu não sei eu não posso certificar, eu não posso confirmar que tudo vinha de Moraes ou alguma parte vinha mesmo da concepção deles. Mas, ao que eu me entendo e ao que eu via, parece que tudo partia diretamente de Moraes a eles e eles repassavam para a gente. Era assim que era feita a coisa. De fato, eram complacentes, porque se eles estão vendo que algo não estava correto, que existia uma perseguição de direita, eles tinham que tomar uma atitude diferente. Sei que em muitos momentos foi questionado pelo próprio Ayrton Vieira, não pela Cristina, e outros juízes, e até pessoas do próprio gabinete, que da forma que estava fazendo não era uma forma correta, mas não tinha conversa, não existia conversa. Era o determinado, ou fazia, ou era escrachado, era maltratado, e diante das atitudes, né, das decisões, da forma como que ele agia com pessoas que ele estava perseguindo, acabava amedrontando a gente que estava ali dentro, entendeu? Dentro do meu gabinete existiam pessoas de direita e de esquerda. Você notava claramente que alguns tinham tendências políticas de esquerda e outros de direita. Eu sempre me alinhei mais com os de direita e via também que eles se sentiam totalmente desconfortáveis com o que estavam fazendo, mas infelizmente naquele momento não se tinha uma outra opção. Nós estávamos trabalhando sob as ordens de praticamente um ditador, que eu não preciso nem detalhar muito, o povo está vendo, vocês estão vendo como que é a forma de agir de Alexandre de Moraes. O senhor acredita que muitos manifestantes tenham sido presos nessa onda de buscar em redes sociais bandeira do Brasil, declarações anti-TSE, eleições, né, esses absurdos todos, e que alguns desses manifestantes ainda estejam presos por causa dessas ordens? Isso é o que mais pesa na consciência do senhor? Porque a gente lembra em alguns momentos a Cristina Kussahara, né, forçando a barra, preciso que esses 20 que já têm um pedido de liberdade solicitado pela PGR permaneçam presos, corram. O senhor fala, mas eu preciso de tempo para me organizar aqui. Não é possível trabalhar com tempo, bastante pressão. Use aí a criatividade e acelere o processo. A questão do tempo, de fato, era um fator muito importante, porque como a gente pode fazer uma análise, na verdade não era eu que fazia a análise, era a minha equipe, mas como eles conseguiriam fazer análises dentro de redes sociais e até mesmo do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, só para certificar se aquela pessoa era ela mesma, entendeu? Com um prazo de minutos ou de 1 hora, é impossível. É humanamente possível 8 pessoas trabalhar em cima de 1.500 ou 2.000 pessoas que estavam ali sendo analisadas, pesquisadas e
tendo suas agências de custódia. Então, isso de fato foi uma coisa que, para nós, foi quase que impossível. E assim, levando paulada diariamente. Agora, em relação a ter você comentou aí, né? Um peso. Não existia peso, porque o nosso trabalho ali justamente era olhar se aquela pessoa tinha ou não tinha a manifestação. Era um trabalho totalmente, apesar de que polarizado, apesar de que ordenado por Alexandre de Moraes de uma forma cruel, de uma forma insensível, foi feito de forma técnica, entendeu? Olhava-se os perfis, analisava-se os perfis, colocava-se o URL e falava assim, esse tá, esse não tá. É positivo ou é negativo, dentro dos parâmetros dele. O pessoal, volto a enfatizar que não havia outra opção a não ser realizar aquilo. Inclusive sob ameaças de exoneração, não a minha, mas a de servidores de carreira, servidores que há anos fizeram um concurso público, há anos tinham uma carreira dentro do Tribunal Superior e estavam sendo ameaçados de serem exonerados. Então isso foi de fato um absurdo. Se faltou alguma coisa na sua pergunta, por favor, só me faça, porque eu perdi um pouco aqui a linha. Foi isso mesmo. Muito obrigada. Marina. Eduardo, o senhor fez todas essas denúncias e a minha pergunta é a seguinte, você disse que tem várias provas, né, que vai entregar isso para as autoridades italianas, então seria interessante a gente saber o encaminhamento disso e também saber se nesse grupo tem outras 7 pessoas, né, se teriam outros também, talvez dispostos a denunciar isso. E como que você vê, o que o senhor vê, como o assunto está sendo tratado aqui, né? Porque tudo isso é muito grave e a gente vê que quem está denunciando está sendo perseguido, enquanto que Moraes não está nem sendo investigado. Então, a gente está falando de crimes muito importantes, né? Como é que pode um senhor que não estava nas manifestações, não estava, ser condenado por ter postado contra o Lula em 2018 ainda. Então, como que você está vendo toda essa situação e também na tentativa de usar, né, aí fora, né, que alguma investigação seja feita, se isso está surtindo frutos? Bom, eu vejo tudo isso que aconteceu como uma aberração jurídica, uma aberração à humanidade, uma falta de consciência, de amor ao próximo, e da forma que foi feito não se difere muito do que foi feito em momentos históricos, como inclusive o Hitler que ele fez. Eu não consigo diferenciar muito Hitler de Alexandre de Moraes. As atitudes, as ambições, os desejos são os mesmos. Dentro do que foi feito do trabalho até hoje, teve aí, você viu, alguns vazamentos, teve, inclusive, há uma semana atrás, as certidões, que foi uma divulgação importantíssima, porque ali nós estamos tratando de centenas de pessoas presas. Houve tudo isso e eu não vejo praticamente nenhum resultado, nenhum. Eu não vejo outras mídias divulgando, eu não vejo grande imprensa falando nada. Eu só vi que no momento que foi divulgado, o Senado fez uma pequena manifestação, colocou mordaça, se acorrentou, fez um barulho, até votou a questão do impeachment, conseguiu aprovação, achei isso ótimo, mas não foi para frente. Não adianta ter provas, não adianta a gente dar a nossa vida, colocar família em risco, se com essas provas não fizerem alguma coisa, que é o que está acontecendo. Infelizmente, muito sou cobrado com relação você não fez. Sim, já fiz diversas vezes. Essa não é a primeira vez. Desde 2023 isso vem acontecendo. Mas o que está acontecendo aí? Nada. Não adianta eu denunciar, não adianta Eduardo Bolsonaro denunciar, não adianta Figueiredo denunciar, não adianta ninguém denunciar se o Senado brasileiro não fizer nada, se o povo não cobrar os seus políticos. Essa é a única saída que nós hoje temos. Com relação aos trabalhos realizados... Os trabalhos realizados na Europa, a gente está em contato com deputados, com senadores, tanto da Itália quanto de Portugal, da França e do Parlamento Europeu, e nós já estamos aqui com datas, que eu não vou divulgar por questões de segurança, para visitas a esse pessoal, seja na Itália, seja na Espanha, seja na França, seja na própria Suíça,
para que a gente possa fazer a denúncia. Então já está meio que programado, a gente já está alinhado e nós vamos tocar para frente. É o que eu já falei. Independente de Alexandre de Moraes mandar ordem de prisão, mandar me matar, o material já foi disponibilizado. A gente está, inclusive, com um pequeno problema para essa divulgação, está atrasando um pouco, estamos pressionando isso, mas ele já foi divulgado, já não está mais em minhas mãos, já está lá na mão da imprensa e não tem mais como voltar atrás. São acusações graves, acusações técnicas, inclusive fundamentadas com perícia, para não falar que o material é um material manipulado, então não tem como escapar. É tudo ou nada, só que a gente depende do povo. Eduardo, de acordo com a convivência que o senhor teve lá nesse departamento junto ao Alexandre de Moraes, o senhor acredita que a aplicação da Lei Magnitsky no ministro pode ter algum efeito, algum recuo? O senhor acredita que pode ter algum resultado, essas sanções em relação a ele? Olha, infelizmente, eu não vejo isso como uma solução para conter as atitudes de Alexandre de Moraes. Ele é uma pessoa que não vai desistir, que ele não vai baixar a guarda, ele vai continuar fazendo cada vez pior, ou seja, se a gente colocar 10 denúncias, ele vai fazer 10 vezes pior do que já está fazendo. Então, não podemos esperar nada de recuo de Alexandre de Moraes, a não ser que seus pares o pressionem, a não ser que o Senado faça alguma coisa, e a não ser que o povo vá para a rua, o povo paralise o país, porque Alexandre de Moraes se pela de medo do povo, se pela do medo de manifestação. Esse é o maior medo que ele tem, o Brasil parar, o Brasil manifestar. Então eu convoco aqui o povo para ir às ruas, sem medo, nada vai acontecer, só tomem cuidado com algumas atitudes e parem o país. Não tem outra forma, gente. Os políticos não estão fazendo nada, façam isso. Justamente queria pegar esse ponto que o senhor falou sobre as manifestações, porque o senhor já comentou que tem medo de morrer, está fora do Brasil para proteção sua e da família do senhor também. A gente teve acesso àquele áudio, né, do juiz Ayrton Vieira demonstrando um terror psicológico. Para a gente entender um pouco melhor esse perfil, as posturas de Alexandre de Moraes, como o senhor sempre descreve ele, uma pessoa muito perigosa, assustadora. Quais o senhor acha que são as aspirações de Moraes? Por que ele age assim? Onde ele quer chegar? O senhor comentou algo sobre presidência da República e, mais uma vez, esse medo de manifestações. Por quê? Ele fica de olho, tem medo das manifestações serem muito cheias, das bandeiras que levantam contra ele? Seria isso? Sim, as aspirações de Alexandre de Moraes, apesar de que aos meus olhos ele já presidir praticamente o Brasil, são o quê? São aspirações maiores do que ele já tem. Eu não vejo mais o que ele pode dominar o país. Ele já faz mais que o próprio presidente da República, ele faz mais que o próprio Senado, que a própria Câmara. Mas a aspiração dele é sim ser presidente da República. Eu já ouvi isso da boca da própria Cristina, onde ela falou que o ministro Alexandre de Moraes, não nas eleições de 2026, mas na próxima, provavelmente ele se candidataria a presidente da República, ao cargo, né? Estaria aí concorrendo a essa disputa. Não entendo o motivo pelo qual, também não vejo se de uma forma honesta e transparente ele vai conseguir, porque a gente vê, a gente sente que o povo não quer isso, o povo não quer Lula, o povo não quer Moraes. Então, se for uma disputa honesta e de fato ele for ser candidato, ele jamais vai ser eleito. Com relação ao medo que ele tem sim muito pavor do povo, ele tem medo do povo, o povo tem que entender isso. O Alexandre de Moraes tem medo do povo, tem medo de manifestação. Era diariamente pessoas mandando para ele, olha, tem gente manifestando aqui, olha, tem gente manifestando lá. Tamanho é o medo dele que ele criou um outro gabinete, né, dentro do TSE, do qual eu era um dos coordenadores, que era o de Inteligência Nacional, onde tinha ali eu, um juiz auxiliar, e tinham mais comandantes da Polícia Militar de todo o país, né, e um outro grupo onde tinha os delegados gerais de polícia do país inteiro. Qual era o intuito daquilo? Junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, está monitorando as movimentações em cada cidade, em cada estado, em cada rodovia, do pessoal que vinha para se manifestar. Então, ele tem medo, gente. Ele tem medo. O povo não pode se entregar ao medo de Alexandre de Moraes. Vocês são milhões. Ele é um. Não deixem Alexandre de Moraes com essa imposição de medo dominar vocês. Ele se pela, vão para a rua, manifestem, parem o país, porque só dessa forma que a gente vai conseguir um resultado. Eu vejo que com o Senado está muito difícil.
Então, pressionem nas ruas, pressionem o Senado e mostrem para Moraes e mostrem para o mundo que vocês, que nós somos os brasileiros, que o Brasil é nosso e que nós não aceitamos esse comunismo da toga, esse comunismo judiciário que está sendo implantado no Brasil. Eduardo, infelizmente aqui no Brasil, a gente tirando, né, o jornalismo independente, como daqui da Oeste, a gente não vê esses temas serem tratados na grande imprensa. Essa que é a grande realidade. Então, a população muitas vezes não sabe o que está acontecendo. E a gente às vezes fica sabendo pelos jornais lá fora. A minha pergunta é a seguinte, você está fazendo essa denúncia, o senhor está fazendo essa denúncia aí na Europa. Há também relatos de que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo também estão indo para a Europa para também denunciar tudo que eles fizeram ali nos Estados Unidos também para os europeus. Eu queria saber se você está ciente disso, né? Se todas essas denúncias que o senhor vem fazendo vai entrar também nessa, né? Vocês vão articular isso junto para mostrar tudo junto, né? O que foi feito para as autoridades europeias e também se tudo aquilo que foi denunciado na Vaza Toga também os americanos têm total ciência disso. E também essa questão, você está sentindo, o senhor está sentindo aí como é que é a procura vamos dizer assim, das mídias internacionais, né, comparado com a procura, por exemplo, da imprensa tradicional aqui no Brasil? Bom, a imprensa tradicional no Brasil não tem feito absolutamente nada. Zero. Eles não comentam nada, tudo que se fala que poderia, aos olhos dele, prejudicar Alexandre de Moraes é tratado debaixo do tapete e ali fica, tá? A gente percebe que fora do país a gente tem um apoio maior da mídia, a gente tem um interesse maior dos políticos do que propriamente dentro do Brasil. Eu sou procurado por assessores de deputados, assessores de senadores, inclusive a gente tem aí um alinhamento, aliás, um apontamento já meio que organizado para falar com o vice-primeiro-ministro, para falar com a primeira-ministra da Itália. Os trabalhos, sim, estão sendo feitos para que seja feita a denúncia no Parlamento Europeu e já estamos articulando para que seja feito justamente junto com o Figueiredo e com o Eduardo Bolsonaro, que nós três cheguemos lá dentro do Parlamento Europeu para que possa ser feita uma denúncia com toda a força que o Brasil merece, com toda a dedicação que o Brasil merece. Eduardo, e qual o futuro da sua vida? O senhor pretende se manter no exterior? Se pretende ir para outro país? Se quando tudo isso passar, pretende voltar ao Brasil? E se tem mais, e se podemos esperar mais documentos de talvez uma Vaza Toga número 3? Bom, em relação a documentos aí, a gente tem algumas coisas. Talvez o povo ache que é mais do mesmo, mas cada coisa tem a sua particularidade, cada coisa tem a sua intenção. Sim, vem mais coisas por aí. Não vamos parar só nisso, tá? Com relação às minhas aspirações, no momento eu só tenho focado em trazer a verdade para o Brasil, em trazer a verdade para o mundo e dentro das minhas possibilidades, das minhas condições, que hoje são limitadas, eu não tenho apoio de ninguém, fazer as denúncias e ver que o mundo, né, que a Europa abre os olhos para o que acontece na América do Sul, em especial no Brasil, e tentar aplicar as mesmas sanções que estão sendo aplicadas, os mesmos cancelamentos de visto, de autorização para entrar no país, que estão sendo feitas pelos Estados Unidos, serem feitas aqui pelo continente europeu. Diante disso, tudo isso resolvido, eu não sei qual vai ser o desfecho disso, espero que, de fato, todo esse trabalho, toda essa dedicação, não só minha, mas de milhares, centenas de pessoas, e em especial desse grupo que você já conhece que está no exterior, tenha efeito, não seja uma coisa jogada fora, e que, de fato, os políticos brasileiros saiam das cadeiras, saiam do teatro e tenham uma atitude. Agora, para frente, o que eu quero é somente paz. Eu quero poder caminhar tranquilo na rua, eu quero poder abraçar minhas filhas, estar junto com elas. Eu quero poder ser um cidadão normal, sabe? Onde eu possa, de fato, viver. Trabalhar, comer, viver, conviver em família e ser feliz. Essa é a minha única aspiração neste momento, como pessoa, como Eduardo Tagliaferro, após resolver todo esse cenário político. Muito pelo momento que o senhor vive, realmente demais de dramático, mas agradecemos também as revelações que são tão importantes para o futuro do Brasil. Aproveitando então para a gente encerrar nossa conversa, esse gancho
preocupante do senhor, quem o senhor diria que são os principais aliados de Alexandre de Moraes? Ou ele é muito isolado? O senhor acredita que ele age muito cercado de aliados nessas irregularidades? Então, por exemplo, outras pessoas que trabalhavam com o senhor, inclusive naquelas conversas expostas, que faziam parte daquele grupo, não teriam ânimo também de vir a público? O senhor já chegou a conversar com alguma delas nesse sentido? Eu não tenho mais contato com nenhuma pessoa do Tribunal Superior Eleitoral ou Supremo Tribunal Federal. O que ele tem de aliados? Ele tem senadores, ele tem deputados, ele tem pessoas da AGU, Advocacia Geral da União, ele tem pessoas da Polícia Federal. Então, o que foi feito? O que eu me enxergo esse plano que foi já colocado em curso? Ele colocou gente na BIM, ele colocou gente na Polícia Federal, ele tem o Alcolumbre, ele tem o Mota, ele tem o Pacheco, ele tem o Randolph. Então ele tem um monte de pessoas que estão ali junto com ele. Ou seja, ele tem o PT, ele tem Senado, ele tem Câmara, ele tem a BIM, ele tem PF. Ele tem muito mais gente. Ele tem o José Levi, que até hoje eu não mencionei isso, que é um ex-AGU, que hoje está no CAD. Ele tem um monte de gente articulando para ele. Ele tem gente poderosa. Às vezes a pessoa pode não parecer tão poderosa diante do olho do povo, mas essas pessoas, elas têm grandes conexões políticas. Ele só articula com gente que às vezes midiaticamente não aparece, não tem grande representatividade, mas essas pessoas têm grandes conexões políticas. E é isso que ele está usando. É isso que faz com que ele não está caindo, que nada aconteça e que o Brasil caminhe cada vez mais para um rumo pior do que a Venezuela, pior do que Cuba. Preocupante o nosso momento, especialmente devido a esse juiz, a esse ministro. Eduardo Talhaferro, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Conte com a gente, qualquer revelação que o senhor precise fazer, pode entrar em contato com a Revista Oeste. Microfone aberto aqui para o senhor, viu? Boa sorte aí nos próximos passos, a gente vai estar acompanhando. Eu agradeço a oportunidade, tenho um carinho especial pela Revista Oeste, pelo canal Oeste e pelo público da Oeste. Espero poder contribuir cada vez mais e também estou aqui à disposição de todos vocês para a hora que quiser. Vamos lutar por um país melhor. Chega desse comunismo da toga. Chega. Vamos então manter o contato. Muito obrigado, um excelente dia, que o senhor e a família fiquem bem e a salvo por aí, viu? Um grande abraço. Olha, agora 10h30, já que a gente comentou da Revista Oeste, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui nas nossas notícias para trazer uma novidade muito bacana para gente. Quem tá vendo aqui esse pinzinho que estamos usando todos os dias? Cadê o da Paula Camacho? Deixa eu ver, fecha na Paula Camacho um instantinho. Cadê o pinzinho da Revista Oeste da Paula? Olá! Muito bem! E o da Marina Helena tá de pinzinho também? Muito bom! Todos os apresentadores da Oeste estão usando agora esse brochezinho com a nossa logomarca devido a essa campanha que a gente inaugurou. A Revista Oeste está disponibilizando uma oferta exclusiva de apenas 2.000 assinaturas vitalícias. Acompanhe o vídeo a seguir que preparamos especialmente sobre essa ação. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos